Gostaria de agradecer o convite formulado pela Agência Dinheiro, jornalista do Recife. E antes de começar, vou ter que responder à provocação. Realmente, o general Abreu Lima, ele é herói da libertação do Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador. O nome da refinaria foi quase uma imposição do Hugo Chávez, de colocar o nome da refinaria em homenagem a ele. Ele é herói nacional desses países. Eu sou descendente indireto dele, porque o general não produziu herdeiros diretos. Eu sou descendente de um dos irmãos dele. A família é bastante grande lá em Pernambuco. Reza a lenda que ele só teve um amor na vida, que foi a filha de Simão Bolívar. E ela era prometida a outro general. Ele desafiou o outro general, um duelo de espadas, pela mão da filha do Bolívar, e perdeu o duelo, saiu ferido e voltou para Pernambuco. E desde então nunca casou e viveu essa desilusão amorosa. Bom, vou procurar ser breve. Essa apresentação vai estar disponível aos senhores. Tem uma série de informações que eu resolvi, sabendo que o nosso secretário de Fazenda, que o BNB e o BNDES iam falar bem do Nordeste. Eu procurei focar minha apresentação no que está acontecendo em Pernambuco, porque realmente é um momento que eu chamo de mágico que está acontecendo no Estado, um momento de reindustrialização, de crescimento econômico sem precedentes na história do Estado. Então, a maior parte da minha fala vai ser concentrada nisso, mas vamos começar fazendo... Ok. Eu coloquei esses highlights aí de ingredientes para desenvolvimento, já foram até abordados alguns deles. A estabilidade econômica, que aconteceu a partir dos anos 90, as políticas de redução de pobreza, que atingiram fortemente no Nordeste, dos 40 e poucos milhões de habitantes que saíram da linha da pobreza, 20 milhões estão no Nordeste. A eficientização das administrações públicas estaduais, que também já foi falado amplamente aqui, e reforço isso, dizendo que os municípios ainda estão bastante atrás. Os estados avançaram muito nas suas gestões públicas, mas os municípios não. E grandes investimentos públicos e privados. Esse também highlight muito rapidamente, o Fernando Castilho já falou a respeito de alguns grandes investimentos no Nordeste, como refinarias, siderúrgicas, estaleiros. Isso já foi bem comentado. Também vale a pena destacar a última edição, as informações da última edição da revista Exame, com base na pesquisa McKinsey, que coloca que de 2010 a 2020, em uma década, o maior consumo vai crescer no Nordeste. Os estados onde vai haver o maior crescimento de vendas serão estados nordestinos. A própria participação no bolo das vendas do Nordeste vai ampliar de 18% para 21%. Nas regiões metropolitanas, as cidades que vão mais crescer o consumo, a maior parte está no Nordeste, 4 delas inclusive em Pernambuco. Mas fazendo um foco mais um pouco no Nordeste, repetindo até a informação colocada pelo secretário, nós temos crescimento acima da média nacional. Em 2012, no primeiro trimestre, nós tivemos 4,6% de crescimento sobre 0,8% do país. Esse crescimento hoje está muito puxado pela construção civil, em função dos grandes projetos estruturadores que nós temos em Pernambuco, mas que após a conclusão desse projeto, nós vamos ter a indústria de transformação muito forte lá. Isso traz um bom problema. Na região metropolitana, nós já estamos no pleno emprego. A taxa de desemprego na região, que era de 16% em 2006 para 2007, hoje é menos de 6%. Nós geramos em 2010 108 mil empregos, 10% de incremento, empregos líquidos, 10% de incremento sobre o ano anterior. O ano passado, em 2011, nós geramos 92 mil empregos líquidos. E isso traz um bom problema. O que é que eu chamo de bom problema? A política pública do Estado é de interiorizar o desenvolvimento. E quando a empresa insiste em ir para a região metropolitana, que a gente mostra esses números, mostra que o emprego já está escasso,
que o custo da mão de obra já começa a subir, é mais um fator que a gente tem de tentar levar a empresa, o investidor, para o interior do estado. Fazendo ainda uma lupa maior sobre Suape, nós teríamos esses grandes empreendimentos aí, que eu gostaria de falar um pouco sobre cada um deles. Refinaria Abreu Lima, 29 bilhões de reais de investimento, né? 230 mil barris, vai produzir basicamente óleo diesel, 70% da produção é óleo diesel. Atualmente ela está com 60%, 63% das obras concluídas. Essa obra, com o conjunto de obras que existe hoje em Suape, transformou Suape no maior canteiro de obras do país hoje. São 70 mil pessoas trabalhando e circulando diariamente pelo complexo de Suape. Dessas 70 mil pessoas, 46 mil são em construção civil. Só a refinaria tem 39 mil pessoas trabalhando nesse momento. É um desafio de mobilidade que nós temos atualmente, mas é um desafio gostoso, porque a gente sabe que os frutos serão bastante significativos. Clicar na seta voltando e em seguida o próximo projeto. O início da operação em 2014 do primeiro trem da refinaria. O segundo é a Petroquímica Suape. São 3 plantas, pode clicar em cima, Petroquímica Suape. 3 plantas petroquímicas que têm uma função estratégica, dentre elas, a de prover a nossa necessidade de fios e fibras de poliéster a nível nacional. Hoje nós sofremos uma forte concorrência de tecidos sintéticos e mistos da China e dos países asiáticos, e a ideia dessa planta, além de produzir resina PET, é dotar o país de quantidade, qualidade e preço competitivo de fios e fibra de poliéster para tentar reativar a indústria têxtil no país, que está fortemente afetada pela concorrência asiática, especialmente a chinesa. É uma planta de 2 bilhões de dólares, mais de 4 bilhões de reais. A primeira fase dela entra em operação o ano que vem e fica colada à refinaria. Pode voltar. A próxima, Estaleiro Atlântico Sul. Estaleiro em operação há 2 anos, com a carteira bastante grande de encomendas. É o maior estaleiro do Hemisfério Sul. 7 mil pessoas trabalham hoje na operação desse estaleiro. Ele está representando, dentre outras coisas, a retomada da indústria naval brasileira. Pode retomar. Além desse, nós já temos 2 novos estaleiros em obra. Estaleiro Promar, uma associação de empresas brasileiras com STX norueguesa. O estaleiro já tem encomendas de barco de apoio e navios gazeiros. Está em obra ao lado do Estaleiro Atlântico Sul, no nosso cluster naval. A ideia é transformar a Suape no segundo maior polo naval brasileiro. Pode voltar. Também iniciando obras do estaleiro CMO, pode clicar em cima. É uma parceria de 2 construtoras brasileiras com a McDermott americana. Também para trabalhar, nesse caso, mais plataformas. Deve ficar pronto possivelmente em 2015. Além desses 3 estaleiros, nós temos protocolos assinados com o estaleiro espanhol, chamado Galictio, e com o estaleiro italiano, chamado Navalmare. Então, temos previsto para a Suape, para os próximos anos, 5 estaleiros, que consolida a Suape como um polo naval bastante importante no país. Podem voltar. A Companhia Siderúrgica Suape é uma grande laminadora de aços planos que vai iniciar as obras em janeiro, de um grupo local em parceria com a Daniela italiana. Investimentos de quase 2 bilhões de reais, que vai dotar a região de ofertas de chapa fina para linha automotiva, chapa grossa para estaleiros, e é uma planta que vai completar a cadeia produtiva metal-mecânica, que é uma das que mais cresce no estado. Pode voltar. Em outras regiões, além de Suape, aí eu destaco a região de Goiânia e Caruaru, nós vamos ter a fábrica da Fiat. Eu gostaria que clicasse em cima. A fábrica da Fiat já tem obras de terraplanagens concluídas para a primeira fase. As obras civis começam segunda-feira agora.
é uma fábrica inicialmente para 300 mil veículos, 4 bilhões de reais de investimento, geração de 4.500 empregos diretos. E apenas para os senhores terem uma ideia da dimensão do projeto da Fiat para o futuro, hoje Betim, em Minas Gerais, tem a maior fábrica da Fiat no mundo, com 800 mil carros ano. Eles estão experimentando a última expansão da planta de Betim, que vai passar para 920 mil carros por ano. E nessa ocasião eles vão se transformar na maior fábrica de automóveis do mundo, de todas as marcas. E lá é a última ampliação, porque não há mais espaço físico para novas ampliações. Todo esse complexo em Betim ocupa uma área de 580 hectares aproximadamente. Em Pernambuco eles vão ocupar 1.400 hectares. Eles vão ocupar em Pernambuco quase o triplo do tamanho da fábrica de Betim. É óbvio que vamos ter um campo de provas e uma pista de teste que só esses dois equipamentos vão consumir 300 hectares. Vai ser o maior campo de provas dele do Hemisfério Sul. E vamos ter um grande centro de P&D, mas ainda assim temos muito espaço físico para os novos projetos da Fiat, que vão ser todos concentrados em Pernambuco. E aí quando eu falo Fiat, eu falo do grupo Fiat, não só de automóveis, mas caminhões, tratores, todas as marcas do grupo Fiat. Os fornecedores da Fiat devem demandar investimentos em torno de 2 bilhões, não, pode permanecer lá, 2 bilhões, são aproximadamente 40 sistemistas, 40 fornecedores de peças que devem ficar em torno de 15 dentro do complexo da Fiat, atendendo diretamente a ela, no Supply Park 1, e em torno de 25 fora do complexo Fiat, no Supply Park 2, no município chamado de Igaraçu. A Ford levou 10 anos para ter 39 sistemistas, fornecedores de peças na região de Camaçari. Nós queremos levar 3 anos para ter 40, a mesma quantidade em 3 anos. Então, um dever de casa bastante considerável. Algumas das empresas já, inclusive, estão em instalação em outras áreas que não as áreas que a Fiat está recebendo, está demandando. Então, a gente está fazendo um dever de casa bem interessante para ter realmente um complexo, um polo automotivo de peso. Atraímos recentemente a indústria Schachmann, que é uma joint venture entre o grupo paulista Metro e a Sanchi Automobile, que é uma empresa de fabricante de ônibus e caminhões da China, e eles pretendem investir 1 bilhão de reais em Caruaru, município do Agreste Pernambucano, numa fábrica de caminhões e ônibus. Temos também aí o polo farmacoquímico, que já foi citado, pode clicar em cima ali, bem próximo à Fiat, no mesmo município. É um projeto já mais antigo, que ocupa 345 hectares. Vamos ter lá como âncora uma fábrica de hemoderivados, uma estatal chamada Hemobras, que vai suprir toda a demanda de hemoderivados brasileira, que hoje é importada. E temos várias empresas já confirmadas em obras na área de química fina, dermocosméticos e farmacêutica. Pode voltar. Também temos uma grande fábrica de vidro planos na região e vidros automotivos. Pode passar para a próxima, acho que eu consigo passar aqui. Ok. Em outras regiões nós temos grandes empreendimentos também, aí são empreendimentos estruturadores e públicos, alguns deles. Eu queria destacar a Ferrovia Transnordestina e queria fazer alguns parênteses aqui em cima da fala que houve em relação à Transnordestina. É uma obra realmente, Dr. Luiz Nassif, impactante, importante para a região, mas não vai ser a redenção do Nordeste. É uma obra de logística, é uma obra que vai facilitar com que o novo celeiro agrícola brasileiro, chamado Mapitoba, sul do Maranhão, sul do Piauí, norte do Tocantins e oeste da Bahia, tenha uma opção de modal rápida e barata para os grãos que estão sendo produzidos lá e que vão se potencializar muito. Também, como foi dito anteriormente, minério de ferro, existem jazidas de boa qualidade comprovadas no Piauí que vão ser escoados pela Transnordestina, e a reserva de gesso de gipsita que tem no estado de Pernambuco, nós temos lá 95% das reservas nacionais, que também vão ser beneficiadas por esse modal. Por que eu gosto de frisar? Porque apesar de ser uma obra de bilhões, 1.728 km², ligando 2 portos, etc., a gente tem recebido constantemente na nossa secretaria visita de prefeitos dizendo assim: olha, o que é que eu posso fazer para o trem parar na minha cidade, para a minha cidade ser beneficiada.
E aí nós temos que explicar que essa ferrovia é uma ferrovia de classe mundial, é uma ferrovia que a composição vai ter, toda uma composição vai ter mais de 1 quilômetro de extensão, puxada por duas grandes locomotivas. É uma ferrovia que deve ter 2 ou no máximo 3 paradas ao longo de Pernambuco e ao longo do Ceará, que para parar precisa ser um volume de cargas absurdo para compensar economicamente uma parada de uma composição dessa natureza. Então ela vai sim impactar fortemente a região. Na região de Salgueiro, onde há o entroncamento da ferrovia, devemos ter uma estação de transbordo lá. Toda aquela região do semiárido deve ser beneficiada. Podemos ter no Agreste, na Zona da Mata Pernambucana, também uma parada. Vamos ter uma no sertão, mais no Araripe, onde tem o gesso, mas com alcance limitado de quem precisa de um ramal barato. De um ramal, a gente não tem ilusão de que as micro e pequenas empresas, por exemplo, possam ser beneficiadas por esse ramal, por esse modal de transporte. Outra obra impactante, pode clicar em cima da Transnordestina, por favor. Acho que tem aí informações mais detalhadas e abalizadas. Existe um projeto futuro de ligar Eliseu Martins à ferrovia Norte-Sul. Se isso acontece, nós vamos ter uma malha ferroviária verdadeiramente nacional, toda integrada. Existe também, anunciado pela presidente Dilma, reativação e melhorias no trecho Salvador-Recife, dentro desse último pacote que foi anunciado de questão logística. Existe também um outro projeto de um ramal de Salgueiro, ou dessa parada aqui até Petrolina, para aproveitar também a produção da agricultura irrigada. Mas por enquanto o que nós temos são esses 2 ramais. Em 2015 o ramal até Suape deve ficar pronto. O ramal até Pecém a gente ainda não tem informações de quando vai ficar. 5.4 pi e pertencente ao grupo CFN. Outro grande projeto que também foi mencionado, que eu gostaria de citar, a transposição das bacias, a integração do Rio São Francisco com outras bacias que não são perenes, de alguns rios que não são perenes mais acima, e ela vai beneficiar diretamente Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. São 2 eixos, o eixo leste e o eixo norte, que é o maior, ambos em obras. A maior parte dessa água vai ser destinada a abastecimento humano, mais de 90% vai ser destinada a abastecimento humano, mas o excedente pode ser utilizado para novos projetos de irrigação, projetos agrícolas. Em decorrência desses 2 eixos, Pernambuco já tem uma série de obras de adutoras, tanto para o Agreste como o Sertão, para mitigar a questão de carência hídrica da região. É um projeto bastante emblemático e impactante. Outro projeto interessante e importante que a gente gosta de frisar, que está acontecendo em Pernambuco, diferente dos outros estados sede da Copa, é o que a gente chama de Cidade da Copa. Em Pernambuco nós não vamos ter apenas uma arena, nós vamos ter, através de uma parceria privada com a construtora Odebrecht, numa cidade a 19 quilômetros de Recife, na região metropolitana, o que nós chamamos de Cidade da Copa. Nós vamos ter um campus da Universidade Estadual de Pernambuco, vamos ter shopping centers, hotéis, centros de convenções, áreas residenciais e áreas corporativas para 18 mil pessoas trabalharem, morarem e se divertirem. No conceito de Smart City, será a primeira Smart City da América do Sul, capitaneada pela Odebrecht, mas com vários parceiros internacionais, inclusive os americanos. A AEG deve fazer a gestão da arena, tanto da arena grande como da arena indoor, e uma área de eventos que vai ocorrer aqui, que vai ficar pronta até 2014. Esse projeto é um projeto de aproximadamente 3 bilhões de reais, que só fica totalmente pronto em 2022. A primeira fase, que é a arena, fica pronto no ano que vem para a Copa das Confederações. Com relação à infraestrutura, foi muito falado aqui a carência do Nordeste em infraestrutura, e realmente é fato. Nós temos várias obras de infraestrutura muito importantes em Pernambuco e na região metropolitana. Só para citar algumas, as principais BRs da região metropolitana, 101, a BR-408, estão finalizando a duplicação. Nós estamos com um projeto também em parceria público-privada de ligar Suape à região do litoral norte, onde fica a Fiat.
É um projeto chamado Arco Viário Metropolitano, um projeto de 1,3 bi, que também será feito em parceria público-privada. Já tem empresas interessadas, deve começar a obra ano que vem. Nós temos a rodovia expressa de Suape, que vai ligar ao Arco. Nós temos a própria rodovia que vai para o litoral sul, a PS60 também duplicada. Pode passar. Mais para o interior nós temos também... Pode passar. Mais para o interior nós temos em projeto a continuação da duplicação da BR-232, que vai até Caruaru e deve ser duplicada até Salgueiro. E a duplicação da BR-116. Salgueiro, a gente pretende montar uma plataforma multimodal, ela fica a 600 km de Recife, mas fica a menos de 610 km de 8 das 9 capitais nordestinas. Nós pretendemos montar lá uma plataforma multimodal com porto seco, com aeroporto industrial e utilizando o ramal aeroviário, o ramal ferroviário, porque tem o entroncamento da BR e da ferrovia transnordestina, e o ramal rodoviário por ser entroncamento da BR-116 com 232. Então pretendemos ter essas duplicações, a ferrovia e o aeroporto com um grande complexo. A gente pretende transformar essa cidade na Uberlândia do Nordeste. Pode passar. Em Suape nós temos alguns projetos importantes e interessantes. Eu queria que clicasse em cima de Suape, por favor. Expansão de Suape é a última frase. Vamos ter 3 grandes projetos para o ano que vem. Um é o terminal de granéis sólidos, que vai funcionar nesse espaço aqui na Ilha de Cocaia, para receber os minérios da Transnordestina, a parte de minério de ferro, principalmente do Piauí. Pode passar. Vamos ter um segundo terminal de containers, nos cais 6 e 7. A licitação está em análise pela ANTAC, deve sair até o final do ano essa licitação de concessão de mais esse novo terminal. Esse terminal estava previsto para ser licitado em 2018, que era um prazo que a gente esperava atingir a capacidade máxima do terminal do TECOM 1, mas ele já foi atingido em 2011, então nós antecipamos o projeto para o segundo terminal de containers. Pode passar. E um terminal de grãos para receber os grãos da Transnordestina, onde haverá uma pira ferroviária da própria ferrovia Transnordestina, também uma terceira concessão que deve ser colocada em abertura e licitação no início do ano que vem. Pode passar. Apenas para os senhores terem uma ideia, isso aí é um highlight do que é Suape hoje, do complexo. São 13.500 hectares. Isso significa, apenas para efeito de comparação, três vezes a extensão da cidade de Olinda, mais de 2 vezes, quase 2 vezes a extensão da cidade de Recife. Então é uma área muito grande. 59% dessa área, que é área em verde, é área de preservação ambiental. Suape hoje é o porto mais verde do mundo, reconhecido por vários organismos internacionais, dada a extensão da sua área de preservação ambiental. E aí é uma pequena amostra não só das zonas que existem em Suape, como das obras de infraestrutura. Essa área aqui é a área do cluster naval, e aqui é toda a área portuária do porto interno e aqui do porto externo. Pode passar. Só uma projeção de movimentação de carga. Suape hoje é o 6º porto do país e deve transformar entre 2016 e 2018 no 2º maior porto do país. Isso não é expectativa nem estimativa, isso é projeção. Essas projeções estão aí meio que geométricas, porque só a refinaria vai movimentar 20 milhões de toneladas de carga quando entrar em operação, a petroquímica mais 3 milhões, a Transnordestina mais 5 milhões de cargas. Então são projetos em andamento que, quando ficarem prontos, vai fazer com que esse número salte de 11 milhões de toneladas, 11 milhões de toneladas aproximadamente, que nós atingimos em 2011, para 30 em 2014 e 50 em 2016. Então, entre 2016 e 2018, nós vamos ter, em movimentação de cargas, o 2º maior porto do país, só perdendo para Santos. Pode passar. Aí também um highlight com relação ao containers, né? Esse número de 400 mil TEUs que permitia com que a gente licitasse um novo terminal era para acontecer em 2018, aconteceu agora, e nós vamos com o segundo TECOM, que entraria em operação em 2014, pular para 700 mil TEUs de movimentação de carga.
Também foi falada a necessidade que nós temos de investimentos em capital humano. E aí eu gostaria de citar que o governo do Estado está fazendo um belíssimo trabalho, já foi dito pelo secretário Paulo Câmara, mas é importante frisar a interiorização das universidades federais e das estaduais com campus no interior. O número de escolas técnicas estaduais, o governo Eduardo Campos recebeu o Estado com 3 escolas, hoje são 14 funcionando e 9 em finalização de construção. A previsão até 2015 é termos 60 escolas técnicas estaduais, escola de referência em tempo integral também. O próprio Poder Público Federal, através do Instituto Federal de Educação, também tem ampliado, são 9 campos. Temos 2 institutos de pesquisa, um de pesquisa tecnológica, outro de pesquisa agropecuária. O Sistema S tem 17 unidades, tem mais 3 em projeto para iniciar a construção ano que vem. Vamos ter mais 3 institutos Senai, Instituto Tecnológico do Senai e um Instituto Nacional de Inovação do Senai na área de Tecnologia da Informação. E por que Tecnologia da Informação? Porque nós temos o Porto Digital, que é considerado pela Amprotec o melhor parque tecnológico do Brasil em TI. Funciona no bairro do Recife, no centro. É um núcleo urbano antigo da cidade, onde em torno de 200 empresas micro e pequenas operam em sintonia, em sinergia com incentivos fiscais específicos, especiais. Nós temos lá filiais da Accenture, da Microsoft, da Motorola e da IBM. Esse conjunto de empresas faturou mais de R$1 bilhão em 2011. Esse conjunto de expertises aí à direita que os senhores podem observar, e toda essa expertise que nós temos na área de tecnologia de informação motivou com que Recife cedia em 2013, pela primeira vez no Hemisfério Sul, o Congresso Mundial de Parques Tecnológicos. Então vai ser realizado em Recife, foi escolhido por conta do que nós temos aí. Tivemos a Campus Party também, um evento do paralelo, não digo paralelo, mas logo em seguida a Campus Party São Paulo, tivemos o Campus Party Recife, mas esse evento vai ser bem emblemático, bastante importante. Ele nunca foi realizado no Hemisfério Sul e pela primeira vez vai ser realizado lá, a cidade escolhida foi Recife. E por último, que também já foi dito, mas eu gostaria de frisar, a gente está muito acostumado a falar sobre Pernambuco, sobre o Nordeste, em muitos fóruns, principalmente em São Paulo, a maioria deles em São Paulo, e a gente sempre tem uma pergunta que nos fazem: olha, Pernambuco está porque está graças a Lula, graças ao governo federal, os investimentos que o Lula propiciou para o Nordeste, principalmente para Pernambuco, e a gente sempre costuma dizer que isso a gente considera uma meia-verdade. Temos outros conjuntos de fatores que têm propiciado com que o Nordeste seja a bola da vez, que esteja crescendo acima da média nacional e que o Estado esteja crescendo acima da média do Nordeste. E um deles é o que a gente chama de gestão pública profissionalizada. Várias lógicas foram invertidas no governo atual. Uma delas, por exemplo, é colocar técnicos de carreira, funcionários de carreira, nos principais postos estratégicos do Estado. O secretário de Fazenda que esteve aqui presente é funcionário do Tribunal de Contas. Eu sou da Secretaria da Fazenda, também concursado, auditor fiscal, cedido à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Meu secretário de Desenvolvimento Econômico também é um técnico. O ex-secretário, hoje candidato a prefeito de Recife, líder nas pesquisas, também é um técnico do Tribunal de Contas. Então eu diria que próximo de 70% dos cargos relevantes do governo são ocupados por técnicos. E os políticos que ocupam os restantes têm que rezar na mesma cartilha, ou seja, têm que se submeter ao sistema de monitoramento, sistema de acompanhamento por metas. São mais de 720 metas que o governador acompanha mensalmente, em reuniões que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. É um sistema muito eficiente e ao mesmo tempo muito simples de cobrança. Onde as metas são divididas por área. Então nós temos a área de infraestrutura, desenvolvimento econômico, educação, saúde, e o refinamento da cobrança chega ao ponto, por exemplo, do Renacif, de você ter índice de desempenho por escola, e na escola você aparecer um quadro com todas as escolas
E se o governador quiser detalhar alguma escola, ele clica e aparece algumas informações e a foto do diretor da escola. E o desempenho dele e da própria escola no índice do IDEB, ou em evasão escolar, etc., e vários índices. Na área de segurança pública, idem. O Estado foi dividido em setores, onde existe um policial militar, um comandante de batalhão, um delegado e um grupamento do bombeiro, com a foto e o nome de cada um dos responsáveis. Eles são premiados quando atingem os resultados, precisam se explicar, e muito bem explicado quando não atingem. É um sistema bastante exitoso, que tem dado resultados de entrega, como foi dito aqui pelo secretário, bastante interessante. Foi criada a carreira de gestor público com remuneração variável. Várias outras categorias já têm remuneração variável no Estado, por metas. O seminário de ausculta da população, que também o secretário comentou, foi criado o Instituto de Gestão, com a Escola de Governo, onde há cursos de graduação, pós-graduação em administração pública e nas diversas áreas da administração pública. Então foram investimentos maciços na máquina pública. A máquina pública deu um salto de qualidade, de capacidade de realização, de eficiência, de fazer mais com menos em menos tempo. E isso fez com que os resultados aparecendo, e a gente é muito visitado por outros estados, não só no Nordeste, mas de outras regiões do país, para conhecer esse modelo de gestão, conhecer como funciona. Esse modelo foi inspirado numa consultoria do Movimento Brasil Competitivo, coisa que já foi feita para outros estados, inclusive em Minas Gerais, só que nós fizemos um pouco diferente, um pouco mais. Nós pegamos toda a metodologia, toda a tecnologia do INDG e do Movimento Brasil Competitivo, adaptamos algumas realidades, criamos outras coisas além e criamos um modelo próprio de governar que tem dado muito resultado. Apenas para vocês terem uma ideia, o nosso orçamento, a gente está conseguindo fazer com que o orçamento do Estado de Pernambuco seja impositivo, coisa que no Brasil parece ficção, né? Chega próximo da data, as áreas do governo correm para fazer o orçamento para ser votado na Assembleia e vira uma carta de intenções aquilo ali que não tem muita aderência. Todo o nosso conjunto de metas está totalmente linkado com o planejamento estratégico e com o orçamento, o PPA e o orçamento anual. Então, as metas, inclusive, têm o número lá da dotação orçamentária. Então, o orçamento passou a ser realidade, não uma peça de ficção no Estado de Pernambuco. Isso também é uma grande revolução que a gente está fazendo. Então, a gente espera que torce que outros estados também. A gente sabe que no Nordeste já tem algumas experiências interessantes, que eles vão nessa mesma linha, nesse mesmo caminho, mas que para a gente está fazendo realmente uma grande diferença e ajudando nesse conjunto de ações para tornar Pernambuco um ambiente de negócio muito atrativo, muito competitivo. É o que a gente ouve mais falar quando recebe o empresário, rapaz, em Pernambuco a gente é atendido pelo secretário. Em alguns estados grandes a gente precisa marcar a hora e com 30 dias a gente é atendido por assessor de não sei quem lá. E aqui não, aqui vocês dão uma receptividade, a gente faz um sistema de parceria, acompanha o empreendimento desde o início. Não só, a nossa finalidade não é só atrair o investimento privado, mas fazer com que ele se desenvolva. Então, para isso, a gente acompanha todas as etapas do processo. A gente trabalha com facilitação na implantação do investimento, acompanhando ele junto à empresa de saneamento, à empresa de águas, o BNB. É muito comum a gente estar acionando os colegas do BNDES e do BNB para explicar a linha de financiamento que existe no Nordeste, em Pernambuco, para os investidores. E esse conjunto de posturas, de atitudes e de ações tem feito a diferença lá no Estado. Era isso que eu queria falar até o momento. Obrigado. O próprio Guedal me contou uma vez que montaram todos os indicadores de educação lá e o Eduardo bateu o olho lá, viu o indicador de uma escola que parecia campeã, falou, esse indicador não está batendo bem, né? Daí abriram os dados, eram indicadores falsos. Na verdade foram 7 escolas e os 7 diretores foram exonerados naquele momento. É verdade. Ah, meu Deus, eu diria que se São Paulo tivesse essa visão estratégica aí, ele teria mudado o Brasil, mas muito antes da área federal, que até é muito mais difícil de atuar. E só para esclarecer, quando eu falei aquele conjunto de salas temáticas, uma das salas temáticas é um convênio que nós firmamos com o IPC, e
nos dois estados iniciais que a gente vai alimentar de informações, principalmente de Pernambuco e Minas Gerais, Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro é um outro exemplo também muito mencionado aí pelo NPC. Né? Fora alguns estados menores também que têm conseguido alguns avanços. O Espírito Santo em outros momentos conseguiu, parece que a gente está indo bem também. Bom, vamos abrir para as questões. Eu não tenho uma pergunta, eu tenho uma ponderação, uma sugestão, uma ideia sobre tudo que foi dito até agora pelos palestrantes. Eu morei 17 anos na Bahia. Eu não considero a Bahia exatamente o Nordeste, né? Quer dizer, na verdade eu morei em Salvador, né? Mas é Nordeste. E o que eu vou dizer, essa sugestão, essa ponderação tem muito a ver com essa minha experiência lá. Eu acho que progredir pela imitação de paradigmas bem-sucedidos é o que todos nós, indivíduos, coletividades, é o que a gente tem que fazer. Não tem a menor dúvida. Ocorre que a imitação de paradigmas bem-sucedidos, elas permitem que a gente faça um progresso, claro, que é a saída do atraso em que nós nos encontramos. Então, ok, vamos embora, vamos imitar aquele que foi bem-sucedido nesses paradigmas de siderurgia, de automobilismo, é por aí mesmo, construção naval, não tem. Entretanto, tem um outro tipo de progresso que não ocorre exatamente pela imitação, ele ocorre pela inovação. E esse você não sai do atraso, esse você sai do up-to-date, quer dizer, daquilo que já é o moderno. Então aí há um avanço. Não é? Não que o paradigma da imitação de paradigma bem-sucedido não deva ser seguido, não é isso. Tudo concomitantemente. Então, o que eu gostaria de pedir aos secretários, às autoridades, aos que têm o poder de gestão, ao próprio BNDES, quando analisa os projetos, que considere essa questão de que, quando, e é o que parece estar acontecendo atualmente, a humanidade está pedindo uma mudança de paradigma, quando você opta por imitar o paradigma, porque é o que você tem que fazer mesmo, para sair do atraso, mas não chega a ser exatamente o progresso. O progresso virá pela inovação. E a inovação, todos aqui foram unânimes, pela educação. E agora, então, é que entra a minha ponderação. Fazendo um trabalho sobre a área de educação há 2 anos atrás, eu me debrucei sobre um estudo do Ministério da Educação britânico, do ensino fundamental e médio, e eu fiquei impressionado com a ênfase estratégica que o governo inglês, o governo britânico, está dando à música. Porque eles perceberam que a música pop, não é a música clássica, é a música, é um componente riquíssimo do PIB inglês. E de tal maneira que eles estão, faz parte hoje do currículo das escolas fundamental de ensino médio inglês, a música. Mas, olha que interessante, não é formar o cantor, o artista, é formar o técnico, o operador de som, o mixador, enfim. E, ora, nós estamos aqui fazendo um debate sobre o Nordeste. O Nordeste brasileiro, ele é imbatível. Ele é imbatível na área artística, não é? E essa área artística, então, agora retomando essa questão mais ampla do caminho do progresso e do desenvolvimento. No mundo inteiro, ou pelo menos no hemisfério norte, já há os think tanks pensando na redução da jornada de trabalho, seja pela presença cada vez maior da tecnologia, e agora, com a crise na Europa, pela necessidade de gerar novos postos de trabalho, a diminuição da jornada de trabalho. Consequentemente, isso vai demandar um atendimento ao aumento do tempo de lazer, ou seja, essas pessoas que vão trabalhar menos, vão dizer, bom, o que nós vamos fazer agora? Onde nós vamos comer, o que nós vamos assistir, o que nós vamos ouvir, enfim, uma economia, poderia se dizer, de enriquecimento do espírito.
Então, nesse sentido, a minha ponderação é para que as autoridades, os senhores aqui presentes, olhem para esse novo mercado, essa nova economia. Eu não estou falando no sentido filosófico da cultura, estou falando de negócio mesmo, de criar pessoas ligadas ao meio artístico, à cultura. E o Nordeste, eu falei da música, não só na música, pintura, cerâmica, escultura, vocês sabem. Foi muito a calhar a sua colocação, porque Pernambuco tem um setor de serviços já desenvolvido e a gente enxerga tudo isso que você está falando. Nós temos na nossa política de desenvolvimento produtivo, nossa PDP, que vai até 2022, 3 grandes focos. O primeiro é muito em cima do que eu falei, que é aprender a fabricar navios, automóveis, refinar petróleo, adensar essas cadeias produtivas, principalmente na metalmecânica. São os novos segmentos econômicos que estão chegando ao Estado. O segundo é não esquecer dos segmentos tradicionais, o segmento têxtil, confecção, segmento de movelaria, os arranjos produtivos locais, a agricultura irrigada, a produção láctea no Agreste. Nós temos vários arranjos produtivos locais que estão sendo fomentados e potencializados. Esse é um grande movimento que nós fazemos. E o terceiro movimento é a economia do conhecimento, que a gente chama, que está muito focado em 2 vertentes que a gente está atuando. TIC, por tudo que eu falei do Porto Digital, pela nossa expertise, então nós estamos avançando com tecnologia de informação e comunicação, com projetos, com novas empresas, com fomento a essa área, e economia criativa. O Ministério da Cultura, o MINC, já esteve 3 vezes esse ano em Pernambuco, e coloca Pernambuco como um dos 3 maiores polos da economia criativa. Nós temos alguns projetos fortes voltados para isso, para fomentar principalmente as áreas do audiovisual, cinema, música, games, artesanato, dentre outros. Então nós vamos ter alguns polos na cidade do Recife, na região metropolitana e no interior. Vamos ter escola técnica de audiovisual para formar técnico em som, em fotografia, em edição de imagem, tudo isso. Vamos ter ilha de edição com tecnologia comparada às melhores do mundo para a parte de vídeo, tudo isso com recursos federais, estaduais e na iniciativa privada, sempre trabalhando no conceito de tríplice hélice, reunindo empreendedores, governos e academia. Temos vários projetos, já tivemos um encontro internacional da economia criativa. A propósito disso, foi criado recentemente, foi inaugurado recentemente o consulado britânico em Recife, e a primeira coisa que ele chegou foi isso. Eles já estão em parceria conosco, já existe convênio firmado com instituições britânicas nesse sentido, já trouxemos especialistas britânicos para conversar sobre a economia criativa, a indústria criativa. Então essa é uma área que a gente está... A parte da gastronomia, hotelaria... Esse Monte Abertes também, nos anos 90, a gente discutiu muito. Um ponto central, principalmente quando se pega artesanato, nordestino e tudo, é definir, é desenvolver um personagem que é pouco... em geral, quando se fala em cadeia produtiva, você pensa no músico, eventualmente pensa no papel do agente público aí. Eu lembro quando eu fui discutir lá com esse conselho de música, daí virou o Antônio Adolfo, que é um belíssimo músico. Ele falou: a parte mais importante da cadeia produtiva da música é o músico. Eu falei: infelizmente não é a mais agradável, mas não é a mais importante, porque músico nós temos são os modelos de negócio e agentes de comercialização. Quando você pega os Estados Unidos, qual é o grande diferencial que você vê em toda essa indústria TIC, quando você vê Google, eles desenvolvem modelos, eles têm cabeça para modelos de negócio, que às vezes a tecnologia está disponível para vários centros, mas eles têm a cabeça para modelo de negócio. Quando você pega a música, o Brasil tem, nem precisa falar, a melhor música do planeta. Nós temos valores aqui, que são valores comuns a todos os jovens do mundo que estão nas redes sociais. Esse negócio da amizade, esse negócio da sensualidade, esse negócio do jeito descolado. Então são valores que, como que você coloca nas redes sociais? Através da música, que é algo que é digital, através do audiovisual. Então nós temos tudo, temos a marca, temos as festividades, temos os criadores, não temos o modelo de negócio. Eu lembro que na época, nós estamos falando em 2003, eu tinha sugerido até para o Ministério, falei: cria aí um grupo para pensar como entrar nas redes sociais, como pensar modelos de negócio. Artesanato, o diferencial de preço que você tem, do que o artesão vende na ponta e do que é vendido na boutique em São Paulo, é brutal. Se você cria um modelo de comercialização que se aproprie desse diferencial e dê para o artesão,
você fomenta algo que a gente fala aqui, carência de mão de obra, aí você tem um excedente de mão de obra, de criatividade fantástico, né? Então eu acho que a gente tem que sair um pouquinho, inclusive as políticas culturais, agora saiu a ministra da Cultura, entrou a Marta, que nem sei qual é a visão de cultura dela, mas essa questão do modelo de negócio é fundamental. Vamos pegar esse negócio de texto. Eu lembro um exemplo que no final dos anos 90, eu levei no meu programa lá, aquela meia lupo mesmo, entrou uma senhora, que era importadora lá, numa loja chique americana, e descobriu que o produto da moda lá eram aquelas colãs lá que empinavam o traseiro inexistente das americanas, pegando um modelo brasileiro aí. Só que elas queriam também vestir tamancos, e o colã não dava para... Não tinha jeito lá de você pegar o colã com o tamanco. Então, essa mulher, que era uma trade americana especializada, desenvolveu um modelo lá que permitia você usar o colã sem... Nem sei qual era o mistério lá. Pegou esse produto, esse desenho, e passou para essa meias dupla lá que fabricava para ela. Se você pegar hoje a indústria têxtil brasileira, a gente está discutindo esse negócio da invasão chinesa, que tem que agregar valor, você não massifica se você exigir que não são todas as empresas que vão agregar valor, você não massifica. A forma de massificação com o uso da internet é outra. Você pega um grupo grande de empresas têxteis pequenas e obriga a ter certificação. O que é certificação? Você vai ter treinamento aí usando aí Senai, SESI, Sebrae, toda essa estrutura que nós temos, tem que ter a certificação. A certificação é o seguinte: certificou significa que aquela empresa está apta a produzir um produto com a qualidade exigida. Faz um baita banco de dados, estimula a criação de trades especializadas que vão pensar o cliente na ponta. O que o cliente quer, qual o produto, elas vão ter essa visão. Pensando o cliente, definindo isso aí, você vai ter todo um banco de dados com as empresas, pequenas empresas que podem atender aquela demanda de produção. Então essa articulação, aliás, esse exemplo eu peguei de um caso lá de Pernambuco, que é mais simples, aí que aquele de tapete, aquela de tapete, Casa Caiada, que era uma senhora lá que fabricava tapetes, daí ela resolveu ampliar os tapetes dela, pegava senhoras da periferia, ensinou como usar os moldes lá, os pontos lá, tinha 1.500 senhoras que fabricavam para ela. Então esses modelos de negócio, quando se fala em inovação, em quebrar paradigmas, é para isso que tem que se partir. Tem que usar, não adianta o arranjo produtivo local. Você pega o arranjo produtivo local, você pega a empresa que não tem tradição, pequena empresa, que não tem tradição de trabalhar junto. Tem que fazer um trabalho psicológico primeiro para ensinar o cara a trabalhar junto. Depois um outro trabalho para ensinar o sujeito a investir parte do seu dinheiro para o grupo poder promover o produto. Mas um outro trabalho para ensinar o grupo a exportar. Isso é uma geração. A Fiesp aqui em São Paulo ficou 5 anos e desenvolveu 4 APLs aí. A gente tinha aquele secretário de Ciência e Tecnologia de São Paulo, como ele chamava? O fazendeiro lá. Esse era o campeão. Esse abriu 54 APLs em um ano. Meireles. Meireles. Meu Deus do céu. Abriu 54 em um ano. Daí eu fui perguntar lá para um sujeito que trabalhava com ele, como é que abriu 54? Ah, ele vai numa cidade, junto com o povo lá, decreta que está aberto aquele APL e nunca mais volta lá. Então, digamos, eu tenho a impressão que o Pernambuco ele é um estado que, por todas as suas características, merecia tentar dar esses cortes aí, esses catch-up, como chamam aí os tecnólogos aí, em políticas públicas, porque essas articulações é que vão definir o futuro das pequenas empresas. Quer dizer, além das cadeias produtivas das grandes empresas, essa capacidade de articulação usando internet, redes sociais, certificações e produtos que permitam você, modelos que permitam você massificar a inovação e tudo mais. Mas é um belíssimo desafio, né? Eu acho que está na hora do país começar a testar esses modelos especiais aí, principalmente quem já domina ferramentas de gestão, como é o caso de Pernambuco, né? Bom, vamos para mais uma. Meu nome é Gil, estou aqui há tempos fazendo um esforço aqui de coragem para poder falar, né? Não é fácil, mas queria dar uma humilde contribuição, já que sou um imigrante nordestino, 42 anos, e moro em Joinville, Santa Catarina. Né? E o imigrante nordestino desembarcar logo em Joinville, Santa Catarina, a gente não... Eu descobri uma palavra que chama-se etnocêntrico,
né, etnocentrismo, e isso é complicado, né? Mas, de certa forma, me ajudou a tentar conhecer a história da minha região, e talvez a minha contribuição seja nesse sentido, de autoestima, né? Eu não compreendia por que o homem mais comum de Santa Catarina se acha, né, vigoroso, melhor do que o da nossa região. E aí, hoje, graças a Deus, com essa tal da internet, é uma coisa fascinante, né? Aos 42 anos, né, mas aprendi a usar um computador, e esses navegadores com abas é uma coisa maravilhosa, né? Qualquer coisa levava a outra e já... né? E outro dia, eu buscando compreender essa história da minha região, do Nordeste, né, eu cheguei num profeta. E aí eu estava vendo aqui sobre a Bahia, lá, a região da soja, né? Como eu disse, São Paulo da internet é terrível. Eu já fui lá através do Google Earth, não conheço Luiz Eduardo Magalhães, mas já vi vídeos, já vi tudo, né? Então me parece que é o fim do processo do que o Wycliffe Rose lá falou, né? Que é o cara do sul. Eu até medi, no Google Earth dá para medir, são 500 quilômetros de plantação de soja, né? Aí depois tem o Bom Jesus lá, né? Uruçuí, estava lá visitando Uruçuí, vendo as fotografiazinhas e tal, né? E vi o vídeo do YouTube, o prefeito de Uruçuí, numa tentativa, tadinho, né, de justificar uma feira na área de show lá, para, provavelmente, né, os agricultores do sul do país. Então é importante que a gente saiba que esse progresso que está lá, né, para o nordestino que está lá, né, quer dizer, eu tenho ali até o dado, saiu na matéria do Globo Rural, o cara vem 30 hectares de terra no Rio Grande do Sul e compra 1.500 hectares de terra lá no Piauí, e com um agravante, 1 hectare de terra no Rio Grande do Sul produzia 92 sacas de milho, no Piauí 162 sacas de milho. Então nós estamos lá, né? Mas eu vejo que é uma falta não só a questão da água, tão falado no nosso Nordeste, que tem bastante o suficiente, mas eu vejo assim o crime na construção do açude só, né? Não era só isso, né? A nossa região passa principalmente por uma questão de autoestima, né? De conhecer a sua história, né? Eu vejo que é uma politização, falando de mídia, né? Assim, eu leio bastante do seu blog, né? Essa questão da mídia, todo o Nordeste nós não temos líderes, né? Dá a impressão que todo mundo vai ladrão, que todo mundo é bandido, que todo mundo se está entendendo, e isso é a impressão que o Sul tem. Então até nossos líderes lá, que tem bons, não são, né? Não vamos generalizar, mas tem bons. Então, nesse sentido, que houvesse políticas de levar essa... Porque não é difícil, né? Quer dizer, esse conceito desse cara aqui de 1920 talvez está intrínseco na alma do homem do Sul, que ele sabe que ele né? Que ele tem essa capacidade, essa questão etnocêntrica ali, como eu falei, né? Então, que seja passada essa mensagem, que seja falado, né, para nós lá no Nordeste, para a gente passar a conhecer a nossa história, né? Talvez seria essa a minha contribuição aí para a questão, né? Vigário de Joinville chegou hoje de manhã para falar isso aí. Bom, muito obrigado. Queria agradecer muito a exposição, tem um belo quadro aí, boas provocações, tudo aí. Agradecer ao secretário e partir para a nova etapa. Muito obrigado.